Vai lá pôr para resolver. Mas houve episódios aqui em Dourados muito interessantes. Logo que nós chegamos aqui, o seu Januário Araújo tinha uma chácara que era modelo. Ele era paulista, homem inteligente. Então ele tinha uma chácara onde depois foi o Matadouro de Dourados e hoje faz parte da Vila Cachoeirinha. Então nessa chácara ele conseguiu canalizar o córrego, o olho d'água, e fez um rego d'água volumoso que atravessava, saía no fundo da cozinha, passava pela cozinha e depois formava um lago, uma bacia grande. Muito bem. Então o seu Januário, todo domingo, o pessoal, a maioria do pessoal ia para lá. Levava às vezes o comer, se não levasse lá também não faltava. E a Sílvia e a Helena tocavam muito bem violão e o Jamil, então eles cantavam, e vinham os outros, né, os que sabiam também cantar, então a gente passava a tarde naquela alegria lá. Nessa ocasião aí, perto da Embrapa, era a fazenda dos Brum, e eles pegaram uma sucuri que tinha engolido uma vaca. Então o doutor Camilo, que era o médico aqui, um homem inteligente, um homem para frente, ele comprou deles a sucuri e arrumou um caixão daqueles que vinha automóvel, que os automóveis antigamente vinham encaixotados. Então reforçou aquele caixão e colocou aquela sucuri e levaram lá, um caminhão lá para a fazenda, para a chácara do seu Januário. Então aquela sucuri ficava ali. Era uma coisa monstruosa, aquele monstro ouro de cobre. Pois bem, ela ficou ali um ano inteiro e com galinha lá, com porco, ela não comia nada. Quando a gente chegava lá perto, ela erguia a cabeça e odiava o caixão assim, pondo a língua para fora. E era o grande chamarisco lá para todo mundo, e domingo lá para a chácara, o seu Januário era para ver a tal sucuri. Ela ficou um ano e tanto e depois morreu. Tinha quase 15 metros, assim dizem, eu não pude avaliar, nunca vi isso. Mas tiraram o couro e o doutor Camilo levou, deu de presente para um general lá no Rio de Janeiro. E essa história dessa sucuri ficou famosa, né? E outra história triste mesmo foi quando nós tínhamos uma casa de negócio, isso já em 1936, por aí. Então tinha um comprador de boiadeiro, comprador de bezerro, chamava-se José. Agora o nome dele praticamente eu não sei. Sei que ele confiava muito no papai e quando ele chegava, ele andava a cavalo e tinha duas mulas, né? Eu levava uma de cabresto, né? Que era para quando uma cansasse, montava na outra. E ele deixava o dinheiro lá com o papai. O papai tinha cofre, então o papai guardava para ele. E então ele ia fazer as viagens, fazia como é que chama, a separação e tudo, aí vinha, pegava o dinheiro e levava uns recibos que o papai batia na máquina para ele, que era o chamado fica. Então o vendedor de bezerro, de vaca, tudo, que devia entregar num prazo determinado, ele fazia uma declaração, um recibo, dizia, fique em meu poder tantos bezerros, tantas vacas, da raça tal que me comprometo em entregar para o senhor fulano e tal, no dia tal. Então o papai batia os fica para eles, com os nomes dos compradores, e ele levava o dinheiro, pagava tudo direitinho, e depois, dali uns 6 meses, tudo fazia chamada recoluta. Quer dizer, juntava 5 aqui, 10 ali, e aí
formava a tropa, e essa tropa, então, era remetida para o lado de Rio Brilhante e ia para São Paulo pela estrada boiadeira. E esse rapaz, esse Zé, veio um dia, pegou o dinheiro e ia lá para o lado de Carapó para fazer uns fica lá, pegar uns fica. E ele sempre ia, ficava 2, 3 dias, voltava, né? E parava na pensão do Raul Frost. E ele era muito querido, muito bonzinho, muito amável, né? E passou uma semana, tudo, o Raul Frost falou, olha, o Zé não apareceu mais aqui. Nem deu notícia, não apareceu. Passou outra semana, nada. Aí quando foi um belo dia, chegou um sujeito a cavalo, trazendo a mula dele. A mula estava amarrada, quase morta de fome, trazendo, e disse, olha, eu achei essa mula lá no Porto Souza, perto do rio, amarrada lá, comeu tudo o capim lá, estava quase morta de sede, eu trouxe aí. Então o delegado naquele tempo era o senhor Aparício Melo. O delegado pegou a mula, guardou tudo, e desconfiaram do que podia ter acontecido com o Zé, né? Então resolveram uma comitiva até o Porto Souza. E chegaram lá, procura daqui, procura dali, aí desceram, viram mais ou menos um lugar onde tinha batida, que descia no Rio Dourados. E lá para frente um pouco, tinha um poço ali no Porto Souza, para frente um pouco, eles viam uma roda, parecia um pneu, era uma sucuri. Então mataram a sucuri, abriram, ele estava lá dentro, coitado do rapaz. Mas já estava deformado, então naturalmente a putrefação expandiu gases e a sucuri encheu e boiou. Então, tiraram ele, estava com a guaiaca, com o dinheiro, com os ficas, tudo direitinho. Trouxeram aqui em Dourados, aí passaram um telegrama para a família deles, ele era de Uberaba. E veio então um irmão dele, sepultaram ele tudo, veio um irmão dele, e foi a cena mais triste que eu talvez vi na minha vida. Foi todo mundo no cemitério com ele. Quando ele chegou em frente ao túmulo do rapaz, ele se atirou em cima e chorava como um desesperado, dizendo que ele era o irmão que ele queria mais, aquela coisa triste. Bom, esse episódio ficou gravado na minha memória e hoje eu tenho pavor de cobra, que Deus me livre. O episódio do Zé foi um dos episódios mais tristes que eu vi na minha vida. Um outro caso que teve, meu pai estava medindo terra e chegando perto lá numa casa lá no Iguaçu, nós paramos lá e o papai pediu almoço, né? Então o homem simples mandou vir o almoço. E a mulher não tinha um braço. Aí o papai, a gente viu aquilo, ficou quieto, não disse nada, né? Aí depois ele mesmo falou assim, olha, a minha velha perdeu um braço numa caçada de onça. A onça desceu da árvore e comeu o braço dela. Aí o papai perguntou, e você matou a onça? Matei. Aí mostrou para o papai um couro com a cabeça e tudo da onça guardado no quarto dele. Foi essa bandida que tirou a mão do braço da minha velha. Bom, essas são as histórias que a gente via por aí. E também tinha uma outra passagem, também mais ou menos assim, de arrepiar os cabelos, foi na chácara do que era delegado aqui, do Cambira, na chácara do Cambira. Nós chegamos lá, ele tinha um negro, um negrote, que era peão dele, né? E uma cascavel pegou, né? E nós chegamos, papai tinha um caminhão,
Ele veio, o papai foi lá buscar o rapaz. Mas chegou lá, o rapaz, a perna naquela era um monstro, uma bola, e o rapaz gritando e variando. Quando chegou aqui em Dourados, naquele tempo não tinha hospital, não tinha nada, levaram na farmácia do Garcete. Quando chegou ali, o rapaz, quando foi tirar, morreu. Então, essas coisas que acontecem são as chamadas passagem triste da vida de uma população. Agora vamos ver se eu lembro mais algum fato curioso, triste ou alegre para relatar. Vou contar um fato meio fora da sequência cronológica. É do Carvalhinho, meu sogro. O Carvalhinho era prefeito de Dourados. E mão aberta que só ele, né? Então não cobrava imposto de ninguém, nem nada. Quando trazia dinheiro lá de Cuiabá, levava lá na Câmara e disse, olha, aqui o dinheiro que eu trouxe é isso, o que é que vamos fazer? Então os vereadores, junto com eles, diziam, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Tudo bem. Aí depois lançaram a candidatura do sucessor dele, o Dr. Nelson. O Dr. Nelson era dureza, pão duro que só ele. Um homem muito sério, muito direito, muito bom, mas muito pão duro. Então, era meio especialista em dizer não. Aí o seu Carvalho não sabia o que ia fazer para ganhar essa eleição. Então começou a distribuir sapato, isso, remédio, principalmente remédio. Então terminou as eleições, o rombo era uma coisa bárbara. E ele não queria, naturalmente, tirar dinheiro da prefeitura para pagar as contas, vendeu uma fazenda, Itaquiraí. Vendeu para o Toque Barbosa, para pagar a conta de política. E o Carvalhinho entrou na prefeitura, ele era homem bem de vida, tinha carro, tudo, saiu de lá pobre. Essa honra ele deixou para a filha dele, para os netos dele, para todo mundo que o conheceu. Um homem limpo, um homem honesto. Esses prefeitos do passado escreveram a história da honradez nas páginas douradas. Quem souber mesmo da história verdadeira vai ficar admirado de como eram esses homens. Ser candidato a prefeito, o ser prefeito para eles, não era uma ambição de poder, mas era uma vontade de servir a coletividade, fazer algo em benefício do lugar onde morava. E outro prefeito aqui, mais depois do Carvalhinho, foi o Vivaldo de Oliveira. O Vivaldo de Oliveira era tão honesto, tão decente, que quando ele saiu, ele deixou uma procuração para quem quisesse fazer o levantamento das contas da prefeitura. E fez o demonstrativo do que ele tinha no banco. Não dava para nada. Eram naquele tempo eram poucos cruzeiros. E assim é. São essas coisinhas que enobrecem uma cidade. Essa cidade que hoje é um mundo aí, cresce para todos os sentidos, ela está crescendo mais assim, horizontalmente. O que precisava crescer era verticalmente, quer dizer, no sentido do idealismo, da grandeza, e tirar fora esse espírito tacanho da perseguição política, de que quem é contrário votou contra inimigo. Terminou a eleição, terminou a política. A eleição é como uma carreira. Ganhou um, mas os outros não quer dizer que não tenham mais direito ou não tenham mais nada, que sejam espoliados, demitidos. E assim é. Dourados pode ter muitos altos e baixos, mas politicamente no passado, desde João Vicente Ferreira, Dr. Nelson, Carvalhinho, essa gente deixou um nome que vale a pena
um douradense falar com boca cheia. Eram homens limpos, decentes. Hoje eu falo em transparência. Ninguém entende o que é isso, é cortina de fumaça para esconder a safadeza, o que é. Mas transparência mesmo era naquele tempo, onde o sujeito fazia as coisas e mostrava. Gastei tanto aqui, tanto ali, tanto. Quem comprou a primeira patroa de Dourados foi o Dr. Nelson. O Dr. Nelson hipotecou o dinheiro da prefeitura quase um ano para pagar essa patroa. Muito bem. Ele veio uma vez o governador aqui, tinha a usina, era a usina Filinto Miller, era uma caldeira que chamavam até de elefante branco. Só dava problema, caía a fornalha todo dia. Então, o Dr. Nelson chamou um engenheiro que entendia do assunto e mandou ele fazer um estudo. E ele fez um estudo, tudo, e deu o preço. Ficava pronta em mais ou menos 200 mil cruzeiros. Né? Então, o doutor Fernando veio aqui, que era o governador, ele foi e mostrou, olha, o conserto da usina, que todo mundo aí está pedindo, custa essa importância. Aí o doutor Fernando falou para ele, pode fazer que eu pago. Tudo bem. O doutor Nelson fez e ele não pagou. Então o doutor Nelson pagou com o dinheiro da prefeitura. Quando ele saiu, então eu era vereador, nós éramos vereadores, e falamos até o Weimar, falou, não, senhor, manda no balanço que nós aprovamos. Ele não quis. Não, o doutor Fernando vai pagar, ele tem mais um ano de governo, ele vai pagar. Então ele fez aquele, deixou no relatório das coisas, 200 mil cruzeiros pagos por fulano e tal, para receber do Estado essa importância referente ao conserto da usina Filinto Miller. Pois bem, o prefeito que subiu, foi lá, pegou aquilo, falou com ele, não, o senhor me dá uma promissória que eu vou ver se eu recebo do governador. O resultado, ele pegou a promissória, foi num banco que tinha aqui, era o único banco do comércio e produção. Vocês veem que ele foi lá e descontou a letra. E o doutor Nelson, quando venceu, não tinha dinheiro, vendeu aquele terreno onde hoje, em frente à Vitória Régia, ali, 50 por 100 metros, com 8 casas, vendeu para pagar a prefeitura. Quando ele morreu, entre os papéis dele, nós descobrimos a letra. Pago, assim, assim, assim. E o doutor Nelson nunca falou isso para ninguém, nunca se queixou, apenas disse uma coisa, eu me retiro para sempre da política. Esse homem era um homem também que escreveu a história da dignidade de Dourados. E esses são episódios, por assim dizer, isolados, né? Não é a sequência do que eu quero contar, mas apenas o que está vindo na memória, então, para a gente não esquecer, eu estou relatando. E por hoje é só.